Boa noite, senhores! Putz, você que tem curiosidade aí de participar de um dos meus cursos, você vai ter oportunidade agora, nesse momento, de viver os 7 primeiros minutos do curso. 7 minutinhos do curso. Dani, por quê? Porque o professor foi inserir a ideia de ciência uma polêmica, né? As pessoas perguntando, questionando, dialogando, opinando, né? Se um promotor deve ou não compartilhar os conhecimentos amealhados com a defensoria pública, com a advocacia criminal, que é uma parte ex-adversa, que existe uma guerra processual. Mas eu acho que a crítica, às vezes, ela é importante, é sempre bacana que a gente possa compreender que o universo, o mundo, né, nós temos que coabitar com opiniões divergentes, mas muitas das vezes a crítica vem de pessoas que possam não conhecer o conteúdo programático do curso, né? Então, assim, você acredita que nos 7 primeiros minutos do curso, a primeira imagem que, quando começa o curso, nos primeiros 20 segundos, vai ter uma imagem do livro do Thomas Sowell, que é o Conflito de Visões, sabe? Esse livro é importante para que eu possa lançar o discente na proposta pedagógica do curso, porque o Thomas Sowell, ele identifica que as pessoas têm praticamente duas visões sobre o mundo, sabe? Existem pessoas que percebem o mundo por uma visão restrita e pessoas que percebem o mundo por uma visão chamada de expandida, sabe? E olha só, olha que interessante. As pessoas que têm visão restrita, também chamada de visão trágica, esse é o curso, tá? Você está assistindo o início do meu curso. Elas acabam vendo a condição humana como limitada, como imperfeita. E essas pessoas que têm essa visão de mundo, elas acreditam que as instituições, as tradições, as regras, a lei, que elas seriam essenciais para manter uma ordem, para minimizar os próprios erros humanos. Já as pessoas que têm uma visão expandida do mundo, também chamada por Thomas Sowell de visão utópica, elas acreditam numa perfectibilidade humana, sabe? Na capacidade que nós temos de criar soluções racionais e justas para problemas sociais que a mera aplicação da lei, a mera aplicação esquemática da norma posta não seria possível. Então, entenda a profundidade dos estudos de Sowell, e por isso que ele é uma reflexão proemial para o meu curso, né? Essas visões distintas de mundo das pessoas, Sowell não está falando do júri, mas ele está falando de pessoas. Essas visões distintas, elas fazem com que os jurados tenham visões completamente diferentes sobre a reprovabilidade da conduta humana, sobre liberdade, sobre temas como justiça, sobre temas como aplicação da lei. Então, olha só, olha que belo, que profundo. O jurado com a visão restrita, ele está mais inclinado a valorizar a aplicação da norma posta. Ele vê a punição como uma necessidade para prevenir a desordem social. Então, entenda que esse jurado, ele acredita que a justiça, ela só pode ser alcançada por uma adesão estrita às regras estabelecidas. E por outro lado, se nós pegarmos os jurados que têm uma visão expandida, eles são muito mais propensos a considerar circunstâncias atenuantes, a buscar soluções que promovam a reabilitação, a reintegração social, sabe? Esses jurados veem na justiça um conceito mais fluido, sabe? Que deve ser adaptado às nuances de cada caso. Olha a grandeza da obra do Sowell. Então, pessoas com visão expandida, elas valorizam as liberdades individuais e elas buscam uma lógica que transcende os dilemas estritos da lei. Então, assim, no início do meu curso eu te conduzo à compreensão de que há uma diversidade de visões do mundo e que conduz a um processo de deliberação interna completamente diferente. Então, eu começo te ensinando a identificar que 7 jurados podem discordar ou concordar com o tribuno por 7 razões completamente diferentes. Olha que bonito, né? Essa é a beleza do curso, porque filosoficamente e psicologicamente eu te levo à compreensão de que o microcosmo que habita no conselho de sentença, ele reproduz a própria cosmovisão da sociedade. Então, entenda que logo no início do curso é disruptora, as pessoas se erguem, elas ficam eufóricas por compreender que o discurso, a palavra, ela é capaz de fazer com que essas visões conflituosas sejam confrontadas ou reconciliadas na busca daquilo que você possa chamar de verdade, sabe, de justiça. Então, veja que bacana, né? Logo no início, quando eu tiro a imagem do livro do Thomas Sowell, eu lanço a imagem do livro do Jonathan Haidt, que é Uma Mente Moralista.
É, porque as pessoas são segregadas por política e religião. O livro está até aqui na minha frente. E olha que maravilhoso, né? Esse livro aqui do Jonathan Haidt. Esse livro é perfeito porque ele mostra como as crenças, como que os contextos sociais, culturais e emocionais acabam sendo responsáveis pelas escolhas, pela cognição, pelo sistema de tomada de decisão. Olha só, vê se esse curso existe. Logo no início eu te mostro que o Haidt, ele mostra que essas visões morais, elas não são formadas assim por raciocínios lógicos, mas por intuições e por sentimentos profundos, viscerais. Sabe, o livro do Haidt é tão bacana que ele consegue mostrar que o homem, ele tem uma moralidade que é multifacetária. Olha que bacana, né? O Haidt, desculpa, ele divide o livro dele em alguns módulos, onde ele trata de justiça, lealdade, autoridade, santidade, cuidado. E você vai ficar absurdo, sabe, entender que há uma grande diferença entre ter uma consciência moral e ter um comportamento moral. Já contei isso em várias palestras, e eu conto quando uma moça que é boa mãe, religiosa, boa esposa, mas ela faz uma viagem com as amigas e ela acaba flertando com o rapaz na piscina e se pegando em infidelidade, né? Então veja que, muito embora essa moça religiosa, muito embora ela tenha uma consciência moral de que a traição não é algo nobre e que ela acabou rompendo com um pacto de fidelidade que ela teve com um companheiro, ela acaba não se comportando moralmente. E aí o curso começa a ficar bacana. Que eu vou mostrar para os alunos, para os discentes, que ter uma consciência moral não significa se comportar moralmente. Que o grande objetivo do tribuno é conduzir o jurado a um comportamento, depositar o sim ou não na cédula. Alguns juristas acham que a missão é dar uma aula de moralidade, uma aula de legalidade, uma aula sobre a doutrina, é explorar o caso concreto, convencer o conteúdo do processo. Nossa, como é pobre essa missão. Isso é um acadêmico de direito faz, vencer junto os fatos ou as provas juntadas no processo, né? A grande missão de um tribuno é persuadir. Então aí eu passo praticamente a explorar meu primeiro livro, Persuasão na Tribuna, mostrando como que a linguística, gatilhos de persuasão são tão utilizados dentro dos conflitos dialéticos e dentro do tribunal do júri, né? Então, assim, olha que bacana, né? No meu curso, eu te levo à compreensão de que há segregações ideológicas que pode fazer com que os jurados pensem diferente sobre o mesmo tema, sabe? Isso pode ser em virtude do seu ancoramento político, religioso, e isso tem um impacto significativo nas deliberações. Tá, que bacana, né? Então, assim, jurados com visões políticas e religiosas distintas, eles podem interpretar uma mesma evidência de forma diferente. Olha que... Então, não basta mostrar a evidência, você tem que compreender como que o jurado representa, como que ele interioriza essa evidência, como que ele cognosce a informação que você está dando. Tá vendo que riqueza, que curso transcendental? Então, logo no primeiro módulo, o curso não tem nenhum artigo de lei, sabe? No primeiro módulo eu te mostro que jurados com visão restrita, eles focam seu processamento na necessidade de manter a ordem, de punir severamente, de prevenir crimes futuros. É como se eles fossem utilitaristas, o seu prisma de justiça, enquanto que outros com visão expandida, eles podem se inclinar numa busca por uma alternativa que seja mais compassiva, reabilitadora. Então, que curso é esse, onde nos primeiros 15 minutos, o curso já, o investimento seu já está contraprestacionado nos primeiros 15 minutos. E por isso que o curso é tão disruptor. Das 90 pessoas que fizeram o curso em Goiânia, os 90, acabando o curso, eu não vou me matricular no segundo módulo, porque o Tribunal de Júri se revelou para mim. Então, assim, em 15 minutos, eu te mostro pela filosofia, pela antropologia, pela psicologia, que o grande segredo do Tribunal do Júri é você conhecer a audiência, como ela representa, como ela se deixa afetar pelas informações, sabe? Eu consigo te ensinar a dialogar por valores universais, eu te ensino a transcender as visões ideológicas, sabe? Para poder alcançar a busca pela verdade. Você viu, amigo promotor? É um curso que, muito embora eu tenha coordenado, eu tenha sido secretário executivo da Unidade Nacional de Capacitação e coordenado a Unidade Nacional de Capacitação em todos os cursos para promotores do júri durante os últimos 2 anos, aí 2020, 2021, 2022, eu não trago um elemento em que eu aprendi com outro colega promotor, não tem um artigo de lei que é explorado.
Aqui lá eu exploro tudo aquilo que eu aprendi cursando 6 anos e meio de faculdade de filosofia, estudando linguística, persuasão, estudando ética, aquilo que eu aprendi estudando análise do comportamento num doutorado em psicologia. Sabe, eu tranquei o curso de filosofia e cursei disciplinas na faculdade de psicologia para compreender as matrizes do pensamento psicológico, behaviorismo, cognitivismo, psicanálise. Então, assim, irmão, o objetivo do curso, e ele deve ser difundido nos ministérios públicos, sabe? O objetivo do curso é te tirar de um aprisionamento ideológico que possa fazer você acreditar que o seu discurso sempre tem que ser recebido, sabe? Te tornar capaz de fazer com que a sua palavra seja um terreno fértil e comum para que os jurados possam compreender a sua ideia, possa aderir à sua ideia. Então, assim, eu tenho muito orgulho de compartilhar esse conhecimento. Ele é metalinguístico. Para você ter noção, o livro não está aqui, deixa eu ver se está. Não está. Existe a teoria dos sentimentos morais de tá aqui, ó. A teoria dos sentimentos morais de Adam Smith, logo no início do curso, nos primeiros 30 minutos. Eu sei que você conhece Adam Smith porque ele é o pai do capitalismo, mas nesse livro aqui, o Adam Smith lança a teoria dos sentimentos morais, onde no primeiro capítulo ele vai falar sobre a empatia, sabe? E aí eu te mostro a importância de que você seja capaz de construir uma narrativa humanizada, te mostra a influência das emoções no sistema de tomada de decisão. A grande missão de um tribuno nos primeiros minutos de fala não é cumprimentar todo mundo em 15 minutos, sendo enfadonho, chato, maçante, sabe? Parecendo aquelas buzinas de trem, falando, sabe, numa mesma tonalidade de voz. A sua missão nos primeiros minutos de fala é criar conexões empáticas com os jurados. Então, amigos, o meu curso te ensina a respeitar as próprias diferenças de perspectiva dos jurados, dos seres humanos, sabe? Te dando a habilidade de conversar com as intuições, com as vísceras dos jurados, de compreender o conselho de sentença, sabe? Não tem nenhum segredo institucional no meu curso, amigo. É um filósofo falando sobre o diálogo, falando sobre a capacidade de ter um senso crítico e analítico, de uma alma humana dialogar com outra alma humana, sabe, reduzindo as resistências ideológicas, os vieses, as heurísticas. Eu falo sobre os arquétipos, sabe, eu tento te tornar habilidoso para que você possa aumentar a receptividade dos seus argumentos, das suas verdades, e é disso que se trata um processo, sabe? Eu te ensino, na verdade, a construir pontes entre as suas ideias e a compreensão do ouvinte. Esse curso é poderoso. Ele é um curso que se presta para um advogado tributarista, para o estudante de direito que vai fazer seu primeiro júri, para aquele que cursa marketing. Eu cursei 2 disciplinas de marketing, sabe, de cinema, para aquelas pessoas que vão trabalhar com construir narrativas ou vão trabalhar dentro do processo persuasivo. Eu tenho muito orgulho de estar compartilhando essa ideia, de ser um promotor de justiça que transita por outras instituições, tá? E, Dani, então, me conta como que você faz para identificar que tipo de visão de mundo que o jurado tem, que tipo de narrativa que deve predominar dentro da sua... Aí você tem que matricular no meu curso, né, meu irmão? Tá? Mas antes de finalizar, eu quero te dizer que, sabe, o ponto de vista o ponto de vista que eu vi aqui algumas pessoas expressarem de que o processo é uma guerra e de que advogados são inimigos da justiça e que advogados e promotores eles têm visões polarizadas, antagônicas, que são ex-adversos, sabe, as 2 instituições coabitam harmonicamente dentro da Constituição, sabe? Ter advogados e promotores como advogados criminalistas e promotores como inimigo é uma visão míope, sabe? E ela contradiz a própria compreensão clássica do processo, da advocacia e da própria sociedade. Dani, mas essa é a sua opinião? Não, eu me filio aos grandes. Se você pegar Piero Calamandrei, sabe, na sua obra Ele e os Juízes Visto por um Advogado, ele vai dizer que a advocacia é uma das profissões mais nobres, sabe, porque a advocacia está intrinsecamente ligada à própria defesa da sociedade, da humanidade, sabe? Ele argumenta que o advogado deve ser visto como... O advogado nunca, né, deve ser visto como inimigo de um juiz ou de um promotor, mas sim como um colaborador essencial na busca da verdade, da justiça, da aplicação correta da lei. Sabe, advogados são defensores da liberdade, da justiça, e ele não é essencial, ele é crucial para a administração da justiça.
Sem eles, tá, amigo? Sem um advogado criminalista, não há democracia, mas sim expressão da tirania. Se você atropelar alguém amanhã, se você for em curso numa briga de trânsito dentro do seu condomínio, provavelmente vai ser um advogado criminalista que vai te defender. Ele é o último guardião das liberdades individuais, sabe? Ele é tão defensor da lei quanto todos nós promotores. Por sinal, estando fora das estruturas comuns de poder e das funções públicas, a função da advocacia é exatamente ser uma resistência, uma escama, um escudo de proteção da tirania das ideias ou do próprio desregramento dos poderes. Então, assim, não é por outra razão, meu irmão, que o Rui Barbosa fala que a advocacia, se nós fôssemos compreendê-la como um todo metafisicamente, ela é o pilar central do Estado democrático, tá? Ah, Dani, mas você tá falando para mim de Rui Barbosa, você tá falando para mim aí sobre Calamandrei. Roberto Lira, então, tá bom para você? É o príncipe dos promotores de justiça, sabe? Ele dizia que o advogado é um defensor dos valores fundamentais da sociedade, que sem a advocacia a justiça perde o seu equilíbrio, a sociedade fica aleijada de uma pluralidade de ideias, tornando o povo desprotegido, sabe? Contra os abusos que podem ser natural em qualquer profissão, sabe? Em qualquer exercício de poder. Então, sim, meu irmão, se você amaldiçoar a advocacia, você amaldiçoa a própria democracia dentro de um processo, sabe? Porque não existe democracia sem a síntese e a antítese de uma ideia, tá bom? Então, é isso que a advocacia representa. E se eu não me fiz claro para você, eu queria que você entendesse que eu concebo a advocacia da mesma forma que Ponte de Miranda, sabe? Ele diz que a advocacia não é sujeito de um processo, ela é um instrumento da justiça, que ela é responsável por assegurar que todo cidadão tem uma voz. Advocare, aquele que fala por alguém, sabe? Ela garante que a voz do cidadão seja respeitada. Sabe, a advocacia garante que os direitos esculpidos em uma Constituição não sejam uma mera folha de papel, tá bom? Não seja um mero anúncio de direito, mas sim direitos a serem implementados, garantidos, respeitados, sabe? O advogado é o verdadeiro mediador entre o cidadão e o Estado. Então, veja só, tá? Dani, então, assim, e é por isso, é por essa nobreza da advocacia que você compartilha o conhecimento com eles. Olha, eu vou te ser bem sincero, eu compartilho o conhecimento por causa da minha formação na filosofia. Ah, Dani, de onde você tirou a ideia de que é importante transitar, é importante ser uma ideia que transita, é importante compartilhar o conhecimento desse curso com a advocacia criminal para poder propiciar que ela também expanda a sua ideia a um ponto de poder beber, alimentar de uma multidisciplinariedade que possa potencializar a capacidade crítica dela dialogar sobre os seus preceitos de justiça. Sabe, eu te confesso que lá na faculdade, quando eu estudava linguística, eu acabei conhecendo, na PUC de Goiás, acabei conhecendo a obra de Cícero. A obra era De Horária. O Cícero, ele foi um filósofo romano, sabe, um grande orador, e ele defendia a ideia de que o conhecimento tinha que ser compartilhado amplamente, porque ele acreditava que o saber ele não devia ser restrito a uma elite, a uma classe política, mas sim acessível a todos, sabe? Ele acreditava que o saber compartilhado, ele tornava a sociedade mais justa, mais virtuosa. Numa obra que chama De Officis, sobre os deveres, tá uma namorada nesse livro, amigo, e você vai ver que ele compreende que a filosofia é o próprio conhecimento compartilhado, e que essa é a mãe de todas as boas ações, e é nisso que eu creio, sabe, na possibilidade de ser difundido com o conhecimento por toda a humanidade. Dani, então você pegou esse tal de Cícero, mas eu não conheço, mas você deve conhecer então Sócrates, porque Sócrates foi um dos mais influentes filósofos da antiguidade, sabe? Ele ficou conhecido principalmente pelos seus diálogos. Não existe um livro de Sócrates. Nós conhecemos muito de Sócrates pelos diálogos platônicos, tá? Platão, ele apresentava Sócrates como um defensor do questionamento, sabe? Como alguém que estava numa contínua busca, assim, pela verdade, pelo diálogo. E Sócrates, ele passava grande parte do seu tempo em uma ágora, sabe? Era uma praça pública em Atenas, e ele dialogava com toda sorte de pessoa, de classe, sabe? Sócrates utilizava um método, uma maiêutica, um método socrático que consistia em fazer perguntas incisivas, sabe? Em estimular a reflexão, a descoberta da verdade pelo diálogo, pela troca de ideias, sabe?
Sócrates dizia que compartilhar o conhecimento está intimamente ligado à própria virtude, enquanto que a ignorância, a tentativa de segregar, ou então de exercer um monopólio do saber, ela é a principal fonte do mal, sabe? Amigos, Sócrates não fazia distinção entre gregos e estrangeiros. Tá? Em seus ensinamentos, a sua missão era sempre promover uma compreensão universal dos conceitos de justos, virtude, e eu não vou causar diferença entre tribunos, tá? Qualquer defensoria pública, eu devo ter ido em 5 subseções de ordem dos advogados esse ano, como eu tenho aprendido com advogados criminalistas, tá? Como eu tenho aprendido a compreender que as pessoas podem conceber temas como liberdade de forma diferente. Se eu sentasse aqui nessa mesa de jantar minha, alguém da extrema direita, alguém da extrema esquerda, e eu colocasse para eles dialogarem questões como liberação do uso de droga, aborto, privatização da educação, a possibilidade de alguém ter uma arma dentro de casa para exercer autotutela, as ideias seriam completamente contrapostas, porque eles têm visões de mundo completamente diferentes. E você tem que aprender a respeitar essa diferença. Talvez o que tenha mais me amadurecido não tenha nem sido os anos lá no doutoramento em psicologia ou os 6 anos e meio na faculdade de filosofia. Eu sou um licenciado em filosofia. Eu tenho orgulho de colocar no meu Instagram, de me apresentar como filósofo, não na pretensão de ser um detentor do conhecimento, mas de alguém que é um amante, filosofia, aquele que ama o conhecer, aquele que ama compartilhar. Eu não me vejo dissociado do binômio ensino-aprendizado, sabe? Então, Sócrates não queria ensinar uma classe privilegiada. Ele buscava interagir com qualquer pessoa que estava disposta a aprender. E essa é a matriz da minha proposta de vida. Então, assim, conhecendo agora você o meu curso, eu espero que você compreenda que eu estou dentro desse processo dialético e que essa é a minha missão. Isso é o que vocês podem esperar de mim. Então, assim, meu irmão, é só Deus e os mortos que podem parecer perfeitos, sabe? Eu sou cheio de defeitos. Talvez um futuro próximo ou distante possa revelar que essa minha utopia de transitar enquanto ideia, de poder conversar com as instituições, de disseminar o conhecimento, que isso pode ter sido uma grande bobeira, mas hoje eu creio nisso, sabe? E eu creio que o fato de eu estar num mundo fraturado e polarizado não pode tirar de mim o sonho de poder transitar e unir as instituições para que elas possam dialogar respeitosamente, tá? Então eu não posso sucumbir a essa ideia de tentar, mesmo frente a críticas que vêm de pessoas que eu respeito, que eu admire, que eu compreendo o aspecto ideológico, da paixão que eles têm pela instituição e pela sua missão constitucional. Críticas, amigos, a mim virão, e elas são importantes enquanto um ponto de partida, de inflexão, de reflexão, mas elas não podem obstacularizar nem os meus ímpetos internos e nem os ímpetos de qualquer pessoa que seja um sonhador que está focado num objetivo maior. E esse é meu objetivo, é filosofar, é compartilhar, sabe? Eu li uma frase e achei ela rude, sabe? Juscelino Kubitschek, ele dizia que a carruagem não deve parar para ouvir o cachorro latir. Achei a expressão grosseira e é típica de um conflito de ideias dentro de um cenário, de um contexto político, né? Eu prefiro dizer a você que a marcha das grandes ideias não se interrompe por vozes dissoantes, por ideias dissoantes, porque elas sempre vão existir na humanidade, tá? Mas eu só não posso me permitir, eu não desejo que você permita nunca que sejamos eco das pretensões do ego de ninguém, sabe? Da visão de mundo de ninguém. Eu não sei o que você espera de mim, eu sei o que eu espero de mim. E eu sei como eu devo viver e não sobreviver às resistências, aos ímpetos dos outros, sabe? Depois você me diz aí o que você acha de como eu penso sobre a advocacia, de como eu compartilho meu conhecimento, desses 5 minutinhos que você aprendeu sobre o meu curso, tá? E Namasté, tá bom? O divino em mim saúda o divino que habita em você, tá? Porque há um elemento divino em cada um de nós, tá bom? Namasté.